Olá, camaradas. Hoje trago para vocês aqui, né, depois de um tempinho aí, uma pausa aí na apresentação de livros, né? Hoje eu trago aqui para vocês um livro que vai contribuir muito, né, para a gente compreender de como se deu, né, o processo pós-escravidão, ou seja, quando acaba a escravidão, o que vai acontecer com os negros, né? Os negros aqui no Brasil. Então, o livro que eu trago para vocês hoje é o livro de Hebe Matos, né? Hebe Matos, que é Das Cores do Silêncio. Esse livro aqui, ó. Das Cores do Silêncio. Hebe Matos, ela é professora, tá? Da faculdade da Universidade Fluminense, tá? Ela trabalha com História Social do Brasil, né? Sua especialidade é em História Social da Escravidão e Pós-Abolição no Brasil. Ela é autora de vários livros, de vários livros, né? E esse livro aqui, né, Hebe Matos, ela vai fazer uma análise, o que ocorreu, né? O que ocorreu após a libertação dos escravos, né? Que foram libertos em 1888. E nesse processo aqui, ela vai dizer que, né, mostrar como ficou a relação dos ex-escravos com os senhores, né, né, e a transformação política que isso vai trazer. Porque quando acaba a escravidão, né, no Brasil, vai surgir uma nova relação de trabalho, tá? Essa relação de trabalho vai fazer com que senhores e escravos comecem um conflito ideológico, tá? Por quê? Porque havia uma ideologia no século XIX, né, de que, acabando a escravidão, os negros não deveriam assumir os trabalhos, o mercado de trabalho. E aí vão trazer europeus para o Brasil, né? Vai haver um financiamento do governo, junto com os fazendeiros, né, esse de engenho, para trazer mão de obra da Europa e da Ásia. E nesse processo vai surgir o que a gente chama de um processo de branquitude, ou seja, né, o Brasil passa agora, escanteia os ex-escravos negros, querendo silenciar a voz desse povo e a história do povo negro, né? E aí, nesse processo, ele vai fazer o quê? Trazer europeus para o Brasil. Querendo transformar o Brasil em um país europeu, né? Por quê? Porque ainda hoje, há um pensamento eurocentrista. Ou seja, tudo que é bom é europeu. E o que é cultura afro-brasileira ou cultura negra, esse não presta. Não presta, né? Então, é nesse sentido que Hebe Matos vai falar das cores do silêncio, tá? E esse livro, né, ela vai tratar o tema, tá, clássico do fim da escravidão no Brasil. Tanto a partir de um enfoque de mais longa duração, quanto a partir de um enfoque de duração mais curta, que privilegia a vivência dos atores diretamente envolvidos, né? O grande debate do livro é a da reelaboração das condições de dominação quanto o fim das relações escravistas, né? Intrinsecamente marcadas pela violência. Ou seja, né, o fim da escravidão, né, é terminada, que foi um sistema também violento, tá? Violento, porque o negro, quando ele não obedecia ao seu senhor, ou era aquele negro rebelde, né?
esse negro era chicoteado, apanhava em praça pública, né? Muitas vezes, lá na própria fazenda, levava chicotadas, né? No local de seu trabalho, apanhavam lá dentro, né? Mulheres, muitas delas foram estrupadas pelos seus senhores, né? E quando acabava a escravidão, né? Quando chega o fim da escravidão, essa violência continua, né? O negro, ele vai ser expulso das fazendas, né? Vai ser expulso sem direito a nada, nada, tá? Além disso, esses negros não poderão assumir os cargos de trabalho, tá? Nas plantações, nos centros urbanos, eles não poderão assumir. E aí, como eu disse a vocês, começa a chegar europeus patrocinados pelo governo e pelos fazendeiros para trabalhar nas grandes fazendas aqui do Brasil. E, né, a violência policial era constante, né? Vigilância ao negro era constante. E ainda hoje é assim, né? Ainda hoje é assim. Recentemente, né, na semana passada, né, um negro foi assassinado, um negro trabalhador foi assassinado por um policial à paisana, né, aqui no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo, né. Ele tinha largado o trabalho, falou com sua esposa, que estava indo para casa, né, e saindo de trabalho com seus amigos, né, se deparou, né, com um policial que sofreu uma tentativa de assalto, né, os bandidos querem levar sua moto, e ele vê, né, o policial conseguiu, né, expulsar os bandidos foram embora, né, correndo, ele foi atrás, mas esse jovem que estava fazendo seu trabalho, ele saiu do trabalho e foi correndo para pegar o ônibus. E o policial nem perguntou quem ele era, não pediu documentação nem nada, e atirou na cabeça do jovem. Ele morreu, né? Então, e fora outras atrocidades que é feita no Brasil afora. Então, o negro ainda hoje, ele é sempre visto como o bandido, né? Ele é sempre visto um bandido, e a polícia trata com truculência essa população, né? Essa população. Isso tem um viés histórico, né? Um viés histórico, que é justamente o processo da escravidão, o seu fim, né? E, historicamente, os negros é que sofrem mais violência aqui no Brasil, tá? Além disso também, como esses negros não tiveram direito a nada, após o fim da escravidão, né? Eles passaram a viver à margem da sociedade, ou seja, né, eles tinham que lutar para sobreviver. Muitas vezes vendendo produto na rua, né, clandestinamente, fazendo trabalho avulso, porque eles não conseguiam trabalho adequado. Foram morar nos morros, né, nos morros das cidades, porque eles foram expulsos do centro urbano, né? Por exemplo, aqui em Recife, onde hoje é o bairro de São José, com da Boa Vista, a maioria da população que habitava aquele território ali eram negros. Comerciantes negros que trabalhavam naquela região ali, né? E aí, aos poucos, esses negros foram sendo expulsos para dar lugar a grandes empreendimentos, né? Isso ainda hoje acontece ainda hoje. Então, meus colegas, né, o livro de Hebe Matos, né, que é a autora do livro, né, Das Cores do Silêncio, ela fala justamente isso, do silenciamento, né, do silenciamento que os negros vão ter após a escravidão, né? Então, é um processo duro, doloroso, tá, que aí permanece ainda hoje, onde o negro ele tem que provar constantemente a sua honestidade, né? Tem que estar falando, reconstruindo a sua história,
a sua história, porque a sua história foi apagada. E hoje as vozes, né, o lugar de fala, hoje cada vez mais negros estão se colocando, né, para falar de sua história, para falar do processo de escravidão, do processo de libertação, das lutas que foram travadas, né, para conquistar a liberdade, né. E é preciso que a gente continue debatendo, né, o processo de escravidão, mas também a descolonização. Porque eu já falei aqui em alguns vídeos, muita gente pensa, não, mas foi a Princesa Isabel que libertou os negros. Não foi a Princesa Isabel. Os negros já vinham lutando há muito tempo, né, por sua libertação. A sua libertação ia acontecer de forma revolucionária, como aconteceu no Haiti, né, ou através de documentação, no caso, da assinatura da Lei Áurea com a Princesa Isabel. Então já havia lutas no Brasil todo, né? Na Bahia, em Pernambuco, aqui em Pernambuco, né? No Ceará, que foi o primeiro estado, né, a libertar aos negros, né? Acabar com a escravidão, através da revolução, da revolta, né, dos canoeiros, né? E fora outras lutas que houveram no Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim, em vários locais do Brasil, né, houve revoltas tentando acabar com a escravidão. E a Princesa Isabel, percebendo isso, a corte brasileira percebendo esse processo que já vinha, né, de baixo, essa luta constante, né, ela vai decretar a libertação dos negros. E aí, nessa libertação, quem vai sair vitorioso nessa libertação? É os negros? Sim, vai sair vitorioso? Vai. Mas vão receber alguma coisa? Não. Quem vai ser indenizado são os senhores de engenho, os fazendeiros, que ainda hoje estão no poder, né? Ainda hoje estão no poder. E continuam, né, com sua política de extermínio, de discriminação racial. Por quê? Porque essas pessoas vieram desse sistema, a família veio desse sistema, né? Então a gente fizer uma análise das famílias que estão no poder, na política hoje, vocês vão ver que grande parte deles faziam parte da lei do período colonial, né? Passando pelo Império, chegando até a República e os dias atuais. Né? Que é essa elite que a gente chama de elite do atraso, que sempre vota contra aos trabalhadores, que em sua grande maioria, são negros e negras do Brasil. Elas são as classes mais pobres, né? E continua sendo explorada com a política adotada por esses membros, né? Então, meus caros, o livro de Herbert Martin, de Herbert Matos, né, é um livro que faz abrir a nossa mente para a gente poder fazer críticas e também contribuir no debate sobre a questão racial no Brasil, tá? Então, eu digo a vocês sempre, né, procurem ler, né, autores negros que tratam da história do Brasil, literatura, como Machado de Assis, né, André Rebouças, né, e tantos outros literários, né, que trabalham com escravidão, mas que na literatura eles trazem ali alguns elementos sobre a escravidão. Hebe Matos, Marcos de Carvalho, Murilo de Carvalho, né, Joaquim Murilo de Carvalho, que está aqui de Pernambuco, professor doutor de História, Hebe Matos, né, e tantos outros, né, que trabalham com escravidão no Brasil, para que a gente compreenda as lutas sociais que foram travadas por esses negros e que ainda hoje lutam por sua liberdade. Essa liberdade, né, que ainda não chegou por completo, mas que está presente no dia a dia, né, né, de nossas vidas, porque todo dia é uma nova batalha, né, para sair, para trabalhar, para chegar vivo em casa, porque pela sociedade nós somos vistos
como um inimigo da sociedade. O negro é visto como aquela pessoa inimigo da sociedade, ou seja, que deve ser eliminado, tá? Infelizmente ainda é assim, né? Jorge Aragão, né, um compositor de samba, ele tem uma música muito legal, que é um símbolo de resistência, que é a identidade, né? A frase diz o seguinte, né, o refrão: se negro de alma branca para você é sinal de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Em resgate a nossa identidade. Ou seja, a maioria da sociedade brasileira vê o negro como um bandido. E para ser honesto, eu tenho que ter alma branca, né? Mas alma não tem cor. Por isso, meus caros, não devemos silenciar. Vamos lutar, vamos continuar lutando por igualdade, por justiça social, por igualdade, para que a gente possa superar um pouco as dificuldades, né, que é nos colocado todos os dias, tá? Então, um abraço e até a próxima. E antes de terminar esse vídeo aqui, né, quero que você vá lá, né, comente esse vídeo, vá no meu canal do YouTube lá, veja lá o vídeo, compartilhe com os colegas, comentem, para que a gente possa trazer mais vídeos aqui e falar um pouco sobre a história do Brasil e como vai se dando esse processo de construção social e cidadania, né? E cidadania aqui no Brasil. Um abraço e até a próxima.